Fala galera, tudo bom? Eu sou o Tio Uli, invisto já na bolsa há mais de 15 anos, sou investidor há mais de 20 anos. Também sou investidor profissional, para quem não sabe disso, é quem tem mais de 10 milhões de reais em ações na corretora. E aqui eu vou te passar as 5 maiores dicas que eu aprendi em todos os meus anos de estudos, mais de 500 livros que eu já li, para você passar aí as armadilhas que eu caí, tive que gastar muito dinheiro aprendendo, perdendo, para você aprender isso de uma vez por todas. Então, segura aqui as 5 principais dicas financeiras que eu aprendi na minha experiência como investidor. A primeira dica é a seguinte: sempre tome cuidado com a diversificação da tua carteira. Nesses meus anos de experiência, todas as pessoas que eu conversei que de alguma maneira se deram mal investindo em ações ou em outros ativos de renda variável, tinham um erro em comum: elas estavam super concentradas em um ativo. E aí você fica à mercê da sorte, porque se uma ação, e isso é totalmente possível, não for do jeito que você esperava, isso aí vai pesar muito no seu portfólio. E aí você vai cair naquela armadilha que é retroceder a tua rentabilidade, e para voltar a estaca zero vai ser um grande esforço. Vou só te mostrar uma conta. Se você perder 50% do teu valor inicial, vamos dizer que esse valor era de R$1.000, você foi para R$500. Para voltar para os R$1.000 iniciais, você vai precisar dar 100% de rentabilidade. E se você perdeu 50% no primeiro momento, vamos admitir, você não é muito acima da média. Então, vamos ser humilde intelectualmente, vamos entender que a gente não tem controle sobre os ativos da renda variável. A última coisa que a gente quer fazer é concentrar a carteira. Então, vamos pensar em ter pelo menos 10 ações numa carteira de ações diversificada e aí encaixar isso num plano ainda maior, numa carteira, num portfólio ainda maior com mais ativos, tendo em vista que a correlação entre eles tem que ser baixa. Você poderia adicionar tranquilamente commodities, renda fixa para esse portfólio que você já tem de renda variável, e aí ficaria tudo certo. É certeza de resultados positivos? Negativo, mas você vai diminuir muito a probabilidade de erros, e aí você já está num caminho muito melhor que os outros, tá? Segundo ponto que eu sempre falo para as pessoas, que foi um grande aprendizado financeiro que eu tive e que eu estou te passando aqui sem qualquer custo, é o seguinte: cara, foque nos custos que você tem ao gerenciar a tua carteira. E quando eu estou falando disso, eu estou falando principalmente de taxas de administração de fundos e taxas de performance que os gestores, quando eles realmente fazem o trabalho dele, eles ainda te cobram, tá? Então, se você tiver um fundo que te cobra mais de 1,5% ao ano, pode ter certeza que esse pode ser um grande peso na tua carteira, porque esse gestor, ele vai estar ganhando 2%, mesmo você ganhando 6%, que nem a Selic está agora, ou se você tiver um retorno negativo. Então, ele sempre vai se dar bem e você vai ter que contar com a sorte para se dar bem. Outra coisa é o seguinte: quando você realmente ganha dinheiro e ele ultrapassa a meta que vocês tinham pré-estabelecido, ele ainda ganha 20%, mas quando você não ganha, ele também não ganha. O que acontece isso? Ele está só surfando a tua onda, porque ele tinha que pagar alguma coisa quando ele perdesse também. Então, essas assimetrias de incentivos que as taxas de administração e taxas de performance geram podem muito bem ser mitigadas através de uma estratégia que você siga, seja simples e sem custos. Você vai pagar no máximo os custos de transação da tua carteira, que inclui corretagem, custo de slippage e outros custos aí que não vem ao caso a gente ficar detalhando agora. Terceira dica financeira que eu aprendi e que eu quero te passar aqui nesse vídeo é a seguinte: tenha uma filosofia de investimentos e seja consistente nela. Porque muitos participantes do mercado têm um mau comportamento de o quê? Toda vez que uma estratégia começa a não fluir do jeito que ele estava imaginando, ele vai lá e pula para uma nova estratégia. O que acaba acontecendo? Ele está sempre saindo na mínima que aquela estratégia oferece.
E a verdade, para você que é iniciante, nenhuma estratégia acerta 100% do tempo. Não existe estratégia perfeita. Por isso que é importante que você ultrapasse os momentos de dificuldade no mercado financeiro, sempre sendo consistente na tua estratégia, porque ela vai passar por momentos de alta, vai ter algum tipo de retorno, porque nenhuma estratégia sobe em linha reta para o infinito, e aí você vai poder gerenciar a tua exposição com a diversificação que eu falei no ponto 1. E aí, o quarto ponto que eu trago para você, a quarta dica que eu aprendi na minha experiência em finanças é a seguinte: galera, foca em investimento de valor. Por quê? Se você focar em ações que na verdade são pedaços de negócios, que represente um bom negócio, que tenha altos retornos sobre o capital investido, a probabilidade é que você se dê muito bem no longo prazo. Por quê? Em alguns momentos você vai estar comprando isso um preço um pouco mais alto, em alguns momentos você vai comprar um preço um pouco mais baixo, mas na média, bons negócios tendem a valorizar no longo prazo, e esse é um bom caminho para você seguir e focar na tua estratégia. Lembra, quando você compra um ativo pelo um valor mais alto do que você está pagando no preço, você está fazendo um jogo de vencedor no longo prazo, porque você está comprando cada vez mais valor por um preço abaixo do que custa. É a mesma coisa que você comprar moedas de R$1 por 50 centavos. Quem não quer fazer esse negócio? Eu quero, e eu estou te dando essa dica. Ache os melhores negócios na bolsa e pague um preço justo por eles, tá? E a quinta e última dica que eu tenho para você é a seguinte: não faça preço médio. Preço médio, ele não faz sentido nenhum. Ele é uma coisa psicológica, porque ele só tem uma ancoragem para você. Ninguém tá nem aí, o mercado não tem nem aí para quanto você pagou no histórico de transações da tua carteira e por que você deveria pensar nesse assunto. Isso aí só faz as pessoas arranjarem uma historinha, uma desculpa para a cabeça delas para poder comprar erros ainda mais errados. O que eu estou falando, Túlio? É o seguinte: imagina que você fosse acionista da OGX, da empresa do Ike Batista, lá em 2014. Uma hora a ação estava R$15, aí ela caiu 50%, você fez preço médio a R$7,50, aí caiu mais 50%, você fez mais preço médio a R$3,75, mas teve uma hora que essa ação chegou a 5 centavos. O que adiantou fazer esse preço médio se você não olhou para o valor, para o negócio que estava por trás daquelas cotações? E aí, eu vou dar mais uma dica bônus para vocês, que é a seguinte: você conhece a teoria do prospecto? A teoria do prospecto, ela fala que a nossa cabeça, ela computa de maneira diferente a perda e o ganho. Ou seja, a perda, ela pesa muito mais no nosso psicológico do que um ganho. Por isso que a gente gosta de fazer o preço médio. Por quê? Porque aí fica mais suave para o nosso psicológico. Pô, eu cometi um erro, mas agora eu estou diminuindo a intensidade desse erro porque eu fiz um preço médio mais baixo. Quando, na verdade, o nosso maior desafio psicológico é manter os lucros andando de maneira infinita. Por quê? Uma vez que você tem uma assimetria de 5, 10 vezes na tua carteira, e eu não estou falando que isso vai acontecer no curto prazo, isso aí você vai ter que investir muito tempo e muita paciência para acontecer. Mas aí quando você consegue esses ganhos de 5, 10 vezes, eles de alguma forma compensam alguns erros que você pode ter na tua estratégia diversificada, e aí a assimetria, a esperança matemática que essa estratégia vai gerar para você, vai se transmitir, vai se transformar em lucros acima da média. Então, se você gostou disso, por favor, compartilha com teus amigos, dá um like, deixa comentários aqui, porque eu quero saber qual foi a dica que você achou que vai fazer maior diferença no seu futuro financeiro. Vem pra cá com o Túlio, o canal do conhecimento, que aqui você aprende, eu aprendo e a gente cria um grande relacionamento de aprendizado com todas as pessoas que cercam a gente. Beijo grande e é só começo!